5, 4, 3, 2, 1. Olá, olá, meus amores, boa noite! Estamos ao vivo e a cores. Eu no Rio de Janeiro e ele no interior de São Paulo. Olha, esse homem é difícil, viu? Ô, agenda! Eu nunca imaginei que a agenda de um arqueólogo fosse tão complicada. Com vocês, Rodrigo Silva, ele é professor, teólogo, arqueólogo, e os amigos que já os levou, né? Os levaram, ou levaram, em seus programas, em seus podcasts, me disseram: você já levou o Rodrigo Silva? Eu falei: não. Pois leve o Rodrigo. Não pode não ter o Rodrigo na lata com o Antônio. Eu falei: então vamos lá. E já estamos um tempo, né, professor? Exatamente, viu? E eu já que é para falar na lata, nós já combinamos aqui que deixa esse negócio de professor de lado, aqui é o Rodrigo. Não é professor, não é pastor, não, é Rodrigo. Rodrigo, exatamente. Eu fico muito feliz e já falo de cara aqui que a vida de arqueologia é uma vida em ruínas, mas é uma boa vida, viu? Literalmente em ruínas. Literalmente em ruínas. Você foi num desses podcasts, que eu não lembro qual, que você falou que você doa ou doou, tudo que você ganha da Record, você doa. Foi isso que eu entendi? É isso mesmo, tá certo. E para quem? Tá, é o seguinte, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu sou um pastor da Igreja Adventista. E o que eu falo aqui não é pejorando, falando que a nossa é melhor do que as outras, nada disso. Eu só estou dizendo como é que é o sistema adventista. Os membros da igreja dão dois tipos de contribuições para a igreja. É o dízimo e a oferta, tá certo? Quando passa a salva ali, nada de ficar implorando, olha, eu vou trazer uma água benta aqui, você vai pagar R$ 500 no copinho d'água, não é nada disso. Só que aquele dízimo não fica na igreja local para o pastor local. Ele é redistribuído para todo o Brasil. E redistribuído de que maneira? Um percentual desse dízimo vai para as missões, um percentual vai para ajudar as escolas, para que elas tenham subvenção para dar bolsa de estudo, um percentual vai para a TV Novo Tempo, porque a gente tem uma TV que não tem propaganda, não tem comercial, então ela tem que se manter. E dessa forma, o que sobra de percentual para pagar os pastores... Você apresenta um programa na Novo Tempo, né? Tenho evidências, exatamente, que eu também não recebo, um salário extra por isso. Então, o que acontece? Eu assino com a Igreja Adventista um termo chama conflito de interesses. Não é um salário alto, é um salário até relativamente muito baixo, não tem vergonha de falar aqui quanto que é o salário hoje. O salário bruto hoje de um pastor adventista, eu posso falar no seu programa que é na lata, vamos ser na lata mesmo. Maravilha. O salário bruto de um pastor adventista no Brasil, no outro país é outro valor, no Brasil está hoje bruto 5.400 aproximadamente, tá certo? Aí você desconta o INSS, desconta o dízimo, porque os pastores adventistas também devolvem o dízimo, INSS, PIS, COFINS, aquela coisa toda. Então você sabe que o líquido cai bem mais do que isso. Fora isto, as únicas diferenças serão as seguintes. Os auxílios. Eu recebo um auxílio, por exemplo, para compra de equipamento. O meu computador, que eu preciso dar aula, então a igreja me permite, a cada 4 anos, se eu quiser renovar o computador, eles me ajudam a comprar um computador que é material de trabalho. Livros que eu compro, eu dou a notinha, eu tenho um X que eu posso gastar por ano em livros, que eu sou um professor, tá certo? O plano de saúde da igreja é muito bom. E o aluguel da casa, E o que vai variar, Antônio? Um pastor que é pastor ali em Brasília, no plano piloto, evidentemente vai pagar um aluguel muito mais caro do que um pastor que é pastor lá na cidade de Sobral, no Ceará. Sim. A única diferença é essa, ele vai ter um auxílio de aluguel maior do que o outro. Fora isto, o presidente da Igreja Adventista para toda a América do Sul ganha o mesmo salário que e nós ganhamos o mesmo salário de um pastor que é um pastor de uma igrejinha do interior. Então, aquele pastor que é pastor de uma igrejinha desse tamanhozinho, ele recebe o mesmo salário de um pastor de uma igreja adventista de 2.000 membros. Então, não tem como a pessoa enriquecer. Então, por isso, nós temos este conflito de interesse. Então, a igreja já me paga para eu dedicar 24 horas para a igreja. Por isso que, por exemplo, eu não cobro para dar palestra. Eu vou e dou palestra em igrejas, universidades, eu não cobro para dar palestra, não cobro para ir a programa de televisão. E aí, quando houve a questão da Record, que a Record me procurou, eu falei, olha, eu tenho esse pacto com a igreja, com o NASP,
Então, vocês fazem o acordo com eles, fizeram o contrato com eles, então a Record paga um salário que é o dobro do que eu ganharia na igreja. Não dá para Mas viver só com o que você ganha na Adventista, Rodrigo? eu vou contar para você uma coisa que me permita dar essa resposta do ponto de vista espiritual. Olha, Antônia, não me falta nada. Que Se eu for olhar... caro, mas é tudo tão caro nesse país, Exatamente, gente. mas é um dinheiro abençoado. O que a igreja me autoriza a ganhar fora disso, assim, como eu tenho livros escritos, o direito autoral é meu. Você está entendendo? O direito autoral dos livros são meus. Eu tenho um canal no YouTube, não é seu, tudo bem, você pode ganhar, monetizar, você não está roubando, não estou tirando dinheiro da igreja, você está entendendo? Agora, a Record seria um outro emprego. Então, eles fazem o contrato, eles pagam direitinho, quer deixar isso registrado. A Record paga direitinho, mas eu devolvo lá. E até digo, eu sei que alguém ouvindo isso de fora pode parecer assim, não, mas essa igreja está te explorando. Eu garanto, Antônio, não está. Se você vir o padrão de vida que eu tenho, você até duvida que eu ganho só isso. Sabe, por exemplo, eu já fui 30 vezes a Israel, então é lógico que eu vou guiando grupos, mas eu não tenho salário extra por isso. Eu vou para levar grupo para escavar, grupo de alunos, aí a universidade me ajuda, você está entendendo? E o plano de saúde que a igreja dá é muito bom. Se eu cair doente aqui, a igreja vai cuidar de mim, como já cuidou quando eu fiquei deprimido, na depressão. Então, ela cuida muito bem, mas esse que é a linha interessante da igreja adventista. Um pastor adventista nunca vai conseguir ficar rico, milionário, com o salário da igreja. A menos que ele tenha uma herança, ele já vem de uma família rica, o pai deixou fazenda e tudo, ele herdou. Mas do que ele é da igreja, ele nunca vai ficar rico. Mas, porém, ele vai ter uma estrutura... Por aí não é bem isso, né, Rodrigo? A gente está cheio de pastores milionários aí. Não, na igreja adventista não tem como. Tem gente na internet usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. Pelo menos, não estou falando que a minha igreja é perfeita, que não haja defeitos, mas pelo menos nesse ponto não. E é muito, muito amarradinho a coisa, porque tem auditoria interna, externa e tudo mais, dos ganhos, sabe? E, como eu falei, o presidente da igreja, ele não vai andar de helicóptero e eu de fusquinha, você entendeu? Ele vai ter o mesmo salário que eu. O que vai diferenciar é que ele vai ter um auxílio de aluguel maior do que o meu, e um pastor que cuida de uma igreja lá na Barra, lá no Rio, você está no Rio de Janeiro, que você falou, né? Um pastor que trabalha numa igreja aí, no aterro do Flamengo, que tem que visitar membros num raio de 100 quilômetros da casa dele, ele vai ter um auxílio de quilometragem maior do que o meu, que eu estou a 10 minutos da sala de aula. Rodrigo, só isso. Você citou Sobral, no Ceará, eu achei engraçado, coincidência, a minha mãe biológica é de Sobral. É mesmo? A gente nunca cita Sobral, né? Achei super engraçado. Você também disse que estudou filosofia, que quando estudava filosofia, a sua maior dificuldade era na metafísica. Eu queria que você explicasse aqui para a galera. Eu já vi tua live, obviamente que eu sei, né, o significado da metafísica, mas eu queria, e provavelmente você vai dar a mesma resposta, ou muito parecida, claro, que você deu no podcast, eu não sei se no Flow ou no Vilhena, né? E que eu achei interessantíssimo, e eu anotei essa pergunta para lhe fazer. Por que a sua dificuldade era na metafísica? A metafísica, até a gente falar assim, metafísica, o que está além da física, é a doutrina do ser. As coisas são, mas o que significa ser? Então, eu vou primeiro dar um nozinho na cabeça do povo, para depois desfazer o nó, tá, Antônio? Vamos fazer assim, eu vou primeiro dar um nó. Dizem que uma vez uma mulher sonhou que ela chegou até Deus, e Deus perguntou assim, quem é você? Ela falou assim, eu sou Maria de Lourdes. Aí Deus falou, não perguntei o seu nome, eu perguntei quem é você. Eu sou esposa do prefeito, não perguntei com quem você casou, eu perguntei quem é você. Eu sou filho de fulano e voltando, não perguntei a sua filiação, perguntei quem é você. Quando você vai analisar o que é o ser, a coisa é muito complicada, porque, por exemplo, eu estou olhando para você aqui, Antônia Fontinelli. Quem é você? Você é Antônia Fontinelli? Não, porque esse nome foi um nome que os seus pais escolheram para você podia chamar Eduarda, Maria Eduarda, você podia ter sido adotada por outra família, ao invés de ter Fontinelli, ter outro nome, Fontinelli pode ser o nome de casada, eu não sei. Qualquer coisa que você tenha, que um dia você existiu sem possuir aquilo, não é você. Até o seu corpo hoje não é você, porque as células renovam a cada tempo. O rosto que você tem hoje não é o rosto que você tinha quando tinha 2 anos de idade. Então, quando você vai estudando assim, peraí, o que sobra? O que é o ser? Nós, na verdade, não vemos o ser. Nós vemos aquilo que em metafísica é chamado de os acidentes do ser. Por exemplo, nós não vemos o vermelho, nós vemos coisas avermelhadas.
tá certo? Nós não vemos as cores, nós vemos coisas coloridas. Ah, mas é a luz vermelha. É a luz vermelha. Você não vê o vermelho, né? Então, o ser é uma coisa muito profunda. E quando você quer saber o que é o ser e os acidentes, você entra numa outra nó na cabeça, que é qual a origem do ser. As coisas são, mas por que elas são? De onde elas vêm? Por que existe algo ao invés de nada? Aí quando você vai mergulhando nisso aí, nessa doutrina do ser, vai dando um nó, um nó, um nó, e aí o nó só foi desfazer na metafísica quando eu falei, pô, peraí, com todo respeito aos meus amigos ateus, não vou pejorar, há ateus brilhantes, há ateus muito caridosos, há ateus de QI elevadíssimo, certamente mais elevado que o meu. Eu não tenho a menor dificuldade com isso. Uma vez eu ganhei uma paulada na internet aí, porque eu falei que o céu, que eu acredito, tem espaço para o ateu, muita gente não entendeu isso. Agora, em que pese o meu respeito por eles, se eu tirar Deus do axioma, nada faz sentido. Você está entendendo? Pois é, Rodrigo, eu conheço pessoas ateias que são gente boa demais, bem-sucedidas, mas não acreditam em Deus, não acreditam em nada, não acreditam. E eu fico pensando que se amanhã eu acordar sem acreditar em Deus, ferrou. Uhum. Eu me apego a isso, sabe? É bem doido isso. Exatamente. Eu sei que um ateu pode falar assim, tá, mas vem cá, você acredita em Deus, mas como é esse Deus? Vamos devagar. Primeiro eu tenho que trabalhar com a hipótese que ele existe. Depois eu tenho que trabalhar com a hipótese que ele se revela. Aí eu vou procurar onde é que está a revelação desse Deus. E por último, deixar claro que mesmo que eu me surpreenda, o Neymar de Barros tinha aquele poema sobre o Cristo Negro, né? E ele falava uma vez que surpresa eu terei se chegar no céu e descobrir que Jesus é preto. Tudo bem, dentro da minha ótica, dentro daquilo que eu me convenci, eu estou nesse caminho aqui. O outro talvez está no caminho do catolicismo, do protestantismo, eu sei o seguinte, eu sou fiel àquilo que eu acredito, mas eu não posso jamais deixar que a minha certeza teológica doutrinária seja um muro de separação entre mim e você. Você entendeu? Entre mim e meu semelhante. Tem uma frase, ela é atribuída a Santo Agostinho, mas ela não é bem de Santo Agostinho. Um pensamento muito bonito, que diz assim, Antônia, no essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Mas em tudo, caridade. Em tá tudo certo? caridade, né? No essencial, eu acho que não tem como ter a sua opinião e a minha opinião. Tá certo? Aquele errado e acabou. Eu não tenho a minha opinião sobre o racismo. Racismo é errado e acabou. Seria até inócuo você me perguntar assim, Rodrigo, qual a sua opinião sobre o racismo, sobre o nazismo? Não tem opinião, tem condenação. Rodrigo, a frase que eu carrego comigo, que todo mundo que me segue aqui já sabe, falar, não aguento mais ouvir isso, Antônio, eu vou morrer. Eu acho que vai ser a última palavra que eu vou falar em vida, é contra fatos não há argumentos. Exatamente. Se é certo, errado, é errado. Não Exatamente. tem essa é a minha visão, essa é a sua visão, essa é a verdade. Não! Não. Fato não há. E fato não argumenta. Então, no essencial, vamos ter unidade. Naquilo que não é essencial, vamos ter diversidade. De repente, você gosta de música clássica, eu gosto de MPB. Vamos nos respeitar. Você está entendendo? Agora, em tudo, caridade. A gente tem que aprender até, Antônia, a discordar com classe. Olha, eu tenho uma religião que ela já é, assim, um pouco na contramão do mundo. Eu vou te explicar por quê. Na sociedade. Eu não bebo e não fumo. E quantas vezes eu estava estudando na USP, às vezes eu saía com os colegas, vamos tomar um chopp, todo mundo tomando chopp e o Rodrigo bebendo suco de laranja. Mas eu já notei que se eu tomar o suco de laranja de uma maneira não ofensiva, eu não apenas vou ter o carinho e o respeito dos demais, como eles vão defender o meu direito de ser diferente. Não, o Rodrigo não bebe. Por exemplo, eu guardo o sábado. Já houve situações do pessoal, vamos sair de sexta-feira. Não, sexta-feira à noite não, porque o Rodrigo não vai. Vou marcar outro dia, senão o Rodrigo não vai. Olha que legal, você está entendendo? Então, eu acho isso muito bonito. Quando você sabe discordar com classe, isto não significa que os haters, que os enjoados, que os tóxicos não vão aparecer. Tóxico tem para todo lado. Por mais que você seja Jesus, vai aparecer gente querendo te crucificar. Mas, eu digo assim, a vida me dá muito do mesmo. Então, ainda que venham os tóxicos e os haters, eu vou ter 8 pessoas, assim, boas e 2 tóxicas. Agora, quando você é uma pessoa amarga,
Aí a matemática é o contrário. Vai aparecer 8 tóxicos e 2 bons e você nem vai perceber os dois. Rodrigo, ultimamente eu tenho ouvido muito nas minhas redes, é assim, quem é essa mulher? Essa mulher esquisita, essa mulher estranha. Essa mulher me confunde. Eu não sei, até hoje eu não entendi quem é essa mulher, o que que ela quer. Porque tem uma coisa que é o seguinte, eu não sei se tem a ver com radicalismo, com ignorância, ou com a carência de se apegar a algo, né, que não seja Deus. Uhum. Se você está de um lado, vamos falar de um lado político. Se você está de um lado político, nesse lado político ele contém vários membros, você tem por obrigação, segundo essas pessoas, de concordar com todos os membros. Endossar, exatamente. Né? Não é porque eu sou do partido. Eu sou. Vamos falar as claras aqui. Não é porque eu sou eleitora do presidente e apoiadora do presidente que eu tenho que concordar com o envolto, todo o envolto do presidente. Você entende? Na cabeça de algumas pessoas, isso é inadmissível. Como é que é isso? Você está jogando contra, sabe? Mas, Rodrigo, a gente encerra nisso que você acabou de dizer: em tudo há caridade. Você Exatamente. entendeu? Podem falar o que quiser, dizer o que quiser. No final das contas, o que eu faço é caridade. Abrindo o olho de um, abrindo o olho de outro, apontando um questionamento que acaba se consolidando na verdade. E aí a gente encerra onde? Contra fatos, não há argumentos. Exatamente. Podem, quem quiser achar estranha, não entender, não concordar. A gente não está aqui para isso, né? Eu não preciso que ninguém concorde comigo ou me aceite, ou eu não preciso fazer parte de nenhum grupo para ser aceita. Eu estou sozinha no meu voo solo, mas com a minha obrigação, que é obrigação minha, de mim para comigo mesma, que é, se eu acho que aqui não está legal, eu vou esbravejar. Nem sempre faço isso com elegância, mas faço. Às vezes até consigo fazer com elegância.